O nome dele sobrevive através dos séculos, sinônimo de honra, cavalaria e magia. Um rei lendário que, segundo a tradição, governou a Grã-Bretanha com a ajuda dos seus nobres cavaleiros. Sua corte, em Camelot, era um farol de prosperidade, onde todos os nobres se sentavam à mesa, lado a lado, sem distinção. A história que você conhece é a dele, o Rei Arthur. Arthur realmente existiu? A lenda diz que sim. Um filho nascido de um segredo, criado longe da nobreza e que se tornou rei ao realizar um feito impossível: extrair a lendária espada Excalibur de uma rocha. Mas e se eu te dissesse que a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg? Prepare-se para mergulhar na lenda mais famosa da Idade Média: a lenda de Arthur e a Távola Redonda. A história de Arthur começa com um ato de paixão e engano. Seu pai, Uther Pendragon, o rei dos bretões, se apaixonou pela bela Igraine, que já era casada. Com a ajuda da magia de um conselheiro misterioso, o famoso mago Merlin, Uther se disfarçou do marido de Igraine e dessa união nasceu Arthur. Para protegê-lo, Merlin levou o bebê e o criou em segredo. Anos depois, com a morte de Pendragon, a Grã-Bretanha mergulhou em um caos sem precedentes. A disputa pelo trono era tão intensa que Merlin interveio, revelando uma espada cravada em uma rocha. A profecia era clara: aquele que conseguir tirar a espada será o legítimo rei. Muitos tentaram e falharam, mas um jovem, quase sem querer, extraiu a lâmina com uma facilidade que chocou a todos. Ele era Arthur, e a espada, a lendária Excalibur. Com a coroa em mãos, Arthur se mudou para o lendário castelo de Camelot e formou uma irmandade de guerreiros, os Cavaleiros da Távola Redonda. A távola, ou mesa, era redonda para simbolizar a igualdade entre todos eles. Não havia lugar de honra, todos eram igualmente importantes. Juntos, eles unificaram os clãs bretões e repeliram os ataques dos invasores saxões, dando início à Era de Camelot, um tempo de paz e prosperidade. Mas, espere, se essa história é tão antiga, onde estão as provas? A verdade é que não há fontes históricas que comprovem a existência de Arthur. O personagem aparece pela primeira vez em registros que datam do século IX, quase 500 anos depois da suposta época em que ele teria vivido. Esses textos o descrevem não como um rei, mas como um guerreiro lendário. Foi apenas no século XII que a lenda de Arthur explodiu de popularidade na Grã-Bretanha e na França, graças a uma obra chamada História dos Reis da Grã-Bretanha. A partir daí, a história começou a ser recontada, adaptada e enriquecida com novos personagens e tramas. Foi nesse período que o triângulo amoroso entre Arthur, sua rainha Guinevere e seu melhor amigo, o cavaleiro Sir Lancelot, ganhou destaque, assim como a busca desesperada pelo Santo Graal. E o que falar da meia-irmã de Arthur, a bruxa Morgana? Ela é uma das vilãs mais icônicas da lenda, constantemente tramando para tomar o trono e coroar seu próprio filho. A história que conhecemos é, na verdade, um mosaico de centenas de anos de contos, mitos e poemas, cada uma adicionando uma nova camada à figura do herói: a busca pelo Santo Graal. A Távola Redonda é o coração da lenda arturiana, mas seu número de cavaleiros varia em cada conto, de 12 a centenas. Alguns dos mais famosos, como Lancelot, Tristão e Percival, acabaram se tornando protagonistas de suas próprias histórias, muitas vezes mais populares que a do próprio Arthur. Na França, a grande saga da lenda se tornou a busca pelo Santo Graal, o Cálice Sagrado. Percival, um humilde camponês que se tornou cavaleiro, é frequentemente o herói que finalmente encontra o objeto. Esse é um tema tão marcante que inspirou a cultura pop de diversas formas, incluindo o clássico filme de comédia Monty Python e o Cálice Sagrado. E a Távola Redonda, ela realmente existiu? Em Winchester, Inglaterra, é possível ver uma versão gigante da mesa.
com 5,5 metros de diâmetro e pesando mais de 1 tonelada. Foi construída por volta do ano 1290 e é um testemunho da duradoura fascinação pela lenda. Para finalizar, algumas curiosidades que talvez você não saiba. O nome Arthur pode ter origem celta ou latina, e linguistas ainda debatem a sua raiz. Outro ponto interessante é que em algumas versões antigas, Arthur não é um rei, mas um guerreiro lendário. E você sabia que durante a Guerra das Duas Rosas, o rei Henrique VII usou uma suposta linhagem familiar até Arthur para justificar seu direito ao trono? A lenda do rei Arthur é um universo vasto e fascinante, um que mistura a busca por um reino perfeito com falhas humanas, traição e magia. Seja ele um mito, um guerreiro esquecido pela história, ou simplesmente o herói ideal que todos nós precisamos, a história de Arthur continua a nos inspirar. E você, o que acha? O rei Arthur realmente existiu ou foi apenas um conto para nos lembrar dos valores de honra e coragem? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.